Sem dúvida, você também recorda esta passagem bíblica de João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, vida em plenitude. Hoje retomamos com você aquela reflexão feita sobre a situação dos cristãos na Terra Santa. A terra de Jesus, a terra que o Senhor viveu, pisou e entregou sua vida por nós. Hoje continuaremos e queremos também comprometer não você apenas numa reflexão na mente. Queremos levar ao teu coração e te convidar a novas atitudes. Acompanhe conosco esta reflexão de esperança sobre nossos cristãos na terra de Jesus. A Terra Prometida, a Palestina, tem sido sempre um mosaico de diferentes culturas e religiões. É uma terra onde judeus, cristãos e muçulmanos têm os seus lugares santos. E também tem sido sempre uma região de conflitos. Na esteira desses conflitos, por trás de um véu de silêncio, os cristãos estão lenta, mas efetivamente sendo expulsos do berço de sua fé. Penso que não são apenas os problemas econômicos que têm um grande impacto, mas também o fechamento, as restrições à nossa liberdade. Eles destruíram muitas cruzes e símbolos cristãos e atiraram pedras num grupo cristão que ia ser batizado. Um dos fenômenos mais traumáticos é o do abuso de crianças. Nos últimos 12 anos, Israel deteve e prendeu mais de 7.500 crianças palestinas. Também aconteceu na minha família. Vieram buscar 2 dos meus irmãos na nossa casa. Os levaram porque constituíam um perigo para o Estado de Israel. Foi o que disseram. Passaram 2 anos da sua vida na prisão. O meu irmão mais novo, de 15 anos, era apenas uma criança e o levaram para a prisão. Privados de oportunidades de emprego, dinheiro e esperança de uma vida melhor e mais digna, os cristãos palestinos estão abandonando a terra dos seus antepassados. No centro comercial em Belém, muitas lojas estão fechadas. A violação dos direitos palestinos afeta a vida econômica diária e a sobrevivência das famílias palestinas. O rendimento anual per capita na Autoridade Nacional Palestina é de 1.764 euros e em Israel é de 24.700 euros. A taxa de desemprego entre os palestinos chega a 30% e em Israel é de apenas 5%. Antes da Autoridade Nacional Palestina ter sido estabelecida, eu podia ir de automóvel para o estaleiro de uma obra onde ganhava 87 euros. Agora já não posso ir, porque existe um muro. Controle militar invasivo das áreas palestinas, a construção de um muro, detenções injustificadas, desemprego elevado e violência quase diária criaram um clima de medo que deixa muitas famílias traumatizadas. Principalmente as famílias cristãs começaram a perder os seus empregos. Ao perder a esperança no futuro, as pessoas começaram a se suicidar. Isto revela quão trágica se tornou a situação. Recorrem ao álcool e às drogas. É por essa razão que os pais, zangados, batem nas crianças. Não sabem o que fazer com os filhos que estão em casa durante todo o dia. É esta a razão. Eles não sabem o que fazer com a sua vida. Apesar dos muitos desafios, a igreja aqui faz o que pode para dar ajuda e assistência.
Nos centros paroquiais e casas de cuidados especiais, as crianças recebem assistência material, escolar e espiritual. Aqui sentimos que é necessária uma intervenção para ajudar as viúvas e as crianças. Quando há vícios na família devido ao álcool, às drogas e a outros, procuramos ajudar as crianças. As tiramos de casa e trabalhamos com elas seguindo 2 critérios. Ou vivem na nossa casa, ou ajudamos as crianças depois da escola, e depois voltam para casa. Elas ainda têm mãe ou pai. O resultado é bom. Sabem por quê? Porque elas continuam vindo. Cerca de 60% dos cristãos palestinos são jovens com menos de 18 anos. Com muita frequência, são as crianças mais pequenas que contribuem com algum rendimento para a família através de trabalho físico pesado. Num ambiente de estresse como este, quer em casa, quer na rua, a Igreja Católica empenha-se em organizar o tempo livre dos jovens. Temos milhares de jovens cristãos nos escoteiros, onde recebem uma boa educação de acordo com os princípios dos escoteiros. Enquanto o Patriarcado Latino, oferecemos um terreno em Belém para a construção de um centro para os escoteiros e também para os acampamentos de verão, com tendas para os jovens. A imigração dos jovens é ainda outro desafio predominantemente evidente entre os cristãos. Os nossos alunos que vão estudar fora são os mais brilhantes. Quando voltam, não encontram trabalho que satisfaça os seus talentos e dons. Por isso, sentem-se tentados a voltar para os países onde estudaram. Assim, perdemos a elite da elite, os nossos melhores jovens. Os jovens querem construir o seu futuro. Por isso, têm que pensar no casamento, no trabalho, em encontrar um emprego, em construir uma família. Não podem construir casas na sua própria terra, porque a casa que construírem sem uma licença de Israel será destruída por tratores. E assim, surge a ideia de sair do país. O desemprego crescente e uma economia sufocada levaram a um declínio econômico nos territórios palestinos ocupados. Cerca de 26% dos palestinos vivem na pobreza. Em algumas regiões, os níveis de pobreza chegam aos 38%. Muitos sobrevivem simplesmente graças ao importante trabalho da igreja local. Procuramos apoiar com novos projetos, atividades para criar oportunidades de emprego para todos na Palestina, em especial para os cristãos, que constituem uma minoria. Do outro lado do muro existem muitas famílias, mais do que esperávamos e pensávamos, e estão praticamente abandonadas. Em resposta ao desafio do desemprego elevado, um sacerdote católico, Padre Raed Abuzalia, criou em 2001 o The Olive Branch Foundation, a Fundação Ramo de Oliveira. Começou a promover microprojetos em todo o mundo. Os lucros beneficiam as famílias mais pobres, especialmente afetadas pela atual situação política e econômica do país, para ajudar na educação dos filhos. Os lucros são também aplicados no recém-construído Lar para Idosos em Taibé, uma aldeia 100% cristã.
Praticamente todos os produtos são feitos em Taibé. Temos este modelo tradicional com a cruz da Terra Santa, 2 ramos de oliveira e a palavra paz, em 10 línguas. O padre Raed lançou também um apelo internacional para rezar pela paz na Terra Santa. A iniciativa da Lamparina da Paz tem como objetivo distribuir as lamparinas da paz em barro por mais de 100.000 igrejas em todo o mundo e, desta forma, encorajá-las a rezar pela paz. Esta iniciativa dá emprego a 18 pessoas em Taibé. Entre os cristãos palestinos existem aqueles que, mesmo com as dificuldades, conseguiram manter o seu negócio de família vivo ao longo das gerações. Estão determinados em permanecer apesar da difícil situação e continuam com o que os seus antepassados começaram. Nasci no seio de uma família muito devota e os nossos pais nos ensinaram a manter sempre uma fé viva, em especial nesta terra. O meu avô abriu uma pequena loja perto da Igreja da Natividade em 1927 e foi a primeira geração a trabalhar na loja. Depois veio a segunda geração com o meu pai. E eu sou a terceira geração. Eu casei e tenho um filho, e ele será, assim eu espero, a 4ª geração, ainda que tenhamos muitas dificuldades para viver neste lugar. Os cristãos palestinos que partiram sonham em voltar para sua pátria, que lhes foi tirada na criação do Estado de Israel. Alguns acabaram por regressar, trazendo junto a esperança. Quando eu tinha 19 anos, decidi continuar os meus estudos na Itália. Mas no fundo do coração, senti a vontade e o desejo de regressar à minha terra natal, que é Belém, onde eu nasci e onde Jesus também nasceu. Gostaria que os meus filhos aprendessem árabe, que visitassem a Terra Santa, que frequentassem as escolas que eu frequentei. Quando me dirijo ao posto de controle com a minha família, a minha mulher e os meus filhos passam, mas a mim perguntam se eu tenho passe. Gostaria de levar a minha mulher ao mar da Galileia, a Nazaré, mas somos forçados a ficar aqui. Apesar das dificuldades, apesar da falta de liberdade que costumávamos ter na Itália, queremos continuar aqui. Por quê? Porque, de outra forma, no espaço de 10 anos, não haverá mais nenhum cristão aqui, no lugar onde nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. Por essa razão, temos de sofrer um pouco, fazer um sacrifício e continuar, porque é algo que eu sinto no coração. Quero seguir a carreira de programador de informática, porque depois de me formar, gostaria de regressar para ajudar a desenvolver o meu país. Estou estudando na Palestina, estudo economia e também quero servir este país. Se Deus quiser, depois de me formar com a minha especialização, vou procurar ajudar o nosso povo nas suas necessidades. Este é o nosso sangue. Não podemos abandoná-lo. Sim, é a nossa casa. Não podemos deixá-la. Me sinto seguro aqui. Mesmo se partirmos, vamos acabar voltando. Vamos voltar. Este é o nosso país e nós o amamos. Nós falamos a eles que esta é a terra da cruz, a terra de Jesus. Temos de carregar a nossa cruz tal como Jesus. A quem te bater em uma das faces, oferece-lhe também a outra. É isto que estamos tentando aprender e viver. Viver com as pessoas, com o seu sofrimento. Apesar das mortes provocadas por Israel, a paz e o amor não acontecerão sem oração. A oração é a fonte de tudo e a esperança da fé contemporânea. Descobri que não podemos viver sem esperança. Não podemos ficar em casa sozinhos, à espera que a morte chegue.
Nesses momentos, precisamos de esperança. A nossa esperança é tudo o que temos na vida. O meu desafio é a juventude cristã palestina, que está um pouco afastada de Deus. Precisam de alguém que se aproxime deles e dos seus problemas, da sua vida cotidiana. Embora a esperança e o futuro da Igreja resista na força dos cristãos locais que estão preparados para ficar, o principal encorajamento de que necessitam para ficar depende da ajuda que recebem da Igreja em outros países. Não se esqueçam da Terra Santa. Rezem pela Terra Santa. Amem a Terra Santa. Todos os cristãos nascem da Igreja Mãe de Jerusalém. Quando chegam aqui como peregrinos, o fazem para o vosso próprio bem, mas também o fazem para o nosso próprio bem. Cristãos da Terra Santa, estamos esperando. Peregrinos, venham em grande número para a Terra Santa. No Sudão do Sul, um padre arrisca sua vida para resgatar crianças escravizadas. No Oriente Médio, milhares de famílias cristãs, ameaçadas pelo terrorismo, encontram refúgio em abrigos criados pelos bispos. Na cidade de São Paulo, missionários passam a noite nas ruas procurando restaurar a dignidade daqueles que se perderam nos vícios. Tudo isso você pode ver mensalmente no Eco do Amor, o informativo gratuito da Fundação Pontifícia ACN. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site acn.org.br e peça para receber gratuitamente o seu Eco do Amor. Você vai conhecer os projetos apoiados pela ACN e fazer parte desse grandioso trabalho missionário presente em mais de 140 países. Ebola è arrivata inaspettata. Si sentiva che lontano c'era questa malattia che veniva, ma chi avrebbe mai pensato che bastava che una persona si muovesse e arrivasse qui per portare una diffusione così violenta di questa malattia? Era un nemico invisibile, non lo vedevi, era attorno a te, poteva capitarti qualsiasi cosa, non ci si parlava uno di fronte all'altro, non ci si toccava, niente pace in chiesa, niente distanti uno dall'altro. C'era una paura del contagio incredibile. Toilet, at the vomit, at the toilet, at the vomit. Now I talk, I say, Father, for say this na the end of my life. I been get belle, young belle. Cambodenten and Imbola don't worse. Say the sick affect me man. So me man die. I mean they take care of me picking there, no get nobody where they help me. We tell God thank you. We go don't make this Ebola done. This Ebola we make na this Tonya. But people then die. And they pass 100 people they will die. And we always see them, so we all now widow them. Bambini che piangevano in casa perché i genitori erano morti, nessuno li consolava e nessuno entrava in quella casa perché c'era Ebola. Come si fa? Condividere il loro pianto, la loro sofferenza. Misericordia è una persona che
soffre e tu sei vicino. Fui claro, mas eu preciso também deixar cada vez mais o testemunho, a esperança que deve animar a vida cristã. É evidente que não apenas na terra de Jesus os cristãos são perseguidos, são maltratados, mas é este olhar que nós queremos também aprofundar sempre mais contigo. Nós podemos perceber as iniciativas, as inúmeras ajudas, a contribuição de abrir porta, vencer barreiras, muros construídos pelo egoísmo humano. E é só a partir de uma profunda espiritualidade que nós vamos também superar outros muros. Não muros físicos, construídos por tijolos e até com redes elétricas, mas o muro que está dentro de nós. Quando a gente também chega a afirmar, o problema dele, não é meu. A situação dele é dele simplesmente, não é minha. Por que é que será que eles não abandonem aquela situação e passem a viver em outro contexto onde seriam favorecidos? Mas será que é isto que deve ser a atitude de um cristão? Será que aqueles irmãos e irmãs não teriam o direito fundamental de viver ali, de dar o seu testemunho como cristão nas suas raízes, na sua própria terra? A igreja vem trabalhando para que nós possamos viver uma atitude de igreja que saia. A Fundação Ajuda a Igreja que Sofre vem apoiando, com a tua ajuda, com a tua colaboração, estas iniciativas. São inúmeros projetos ali também na Terra Santa. Se você ainda não contribui e talvez nem conheça, entre em contato conosco. 0800 77 099 27. Ou quem sabe, através do site acn.org.br. É uma forma, sim, de você se tornar um cristão sal da terra e luz do mundo. Sou um cristão, mas eu vivo a solidariedade com todas as situações, com todas as dificuldades dos cristãos no mundo. E a realidade dos cristãos que são perseguidos é uma grande realidade de sofrimento. Por isso, convido também você a rezar comigo. Ó Deus, dai-nos sempre a força de sermos sal da terra e luz do mundo. E que venha sobre todos nós a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Faça também a sua parte, que nós estamos também aqui, vivendo e fazendo com você a nossa parte.